Olá, eu acredito que possivelmente você, em algum momento da sua vida, você já parou e se perguntou muitas vezes com relação à sua saúde, qual é a causa da minha doença? Por que isso está acontecendo justamente agora? E muitas vezes essas questões, esses questionamentos, você precisa ter um olhar muito mais profundo do que está acontecendo por trás de tudo isso. Porque em si existem sinais inconscientes que você precisa olhar e muitas vezes esses pequenos sinais, eles estão dentro da gente. Nós, às vezes, nós somos tão negligentes com esses pequenos sinais que a vida vai passando e nós vamos nos negligenciando diante de cada situação. Porque uma coisa é fato: quando a nossa boca cala, o nosso corpo fala. Isso é fato. O silêncio do nosso corpo, muitas vezes, quando ele está borbulhando dentro de nós, seja em sentimentos, seja em emoções, e quando isso não é manifestado, algum sintoma da nossa vida vai aparecer para dar sinal que aquilo precisa ser visto ou revisto. Porque do jeito que está, não dá para continuar. E se você se interessa por esse assunto, eu te convido a permanecer aqui comigo, porque possivelmente você vai descobrir gatilhos emocionais, vai descobrir sentimentos que muitas vezes estão impactando ou travando a tua vida para fazer uma grande retomada de decisão que você precisa. Olá, que bom que você continua aqui comigo. Prazer, meu nome é Arnaldo Mota, eu sou profissional em leitura corporal, também estudo neurociência da educação comportamental, e esse embasamento que nós vamos trazer aqui agora é justamente falando sobre a metafísica da saúde. Quais são os sintomas que a vida nos traz constantemente? E a cada dia que passa, à medida que nós vamos nos descobrindo, nós vamos tendo consciência do que a natureza está nos mostrando, nós acabamos descobrindo que o nosso corpo é um grande aliado diante das situações que nós estamos vivendo. Por quê? São pequenos sintomas, pequenos sinais, que quando você tem conhecimento da causa, fica muito fácil mudar o efeito. Assim são os sintomas que nós sentimos na nossa vida. Por exemplo, às vezes, um pequeno gesto de tosse, muitas vezes você está querendo expelir, colocar para fora algo que está travado na tua garganta. E quando isso não é colocado para fora, muitas vezes a região que mais é afetada é a sensação da garganta, que fica estagnado. É como se algo quisesse sair para fora e você não quer colocar. Porque o nosso corpo, quando você não coloca isso para fora, ele acaba sendo responsável para armazenar tudo isso que acontece. Porque muitas vezes a emoção ela se manifesta no nosso corpo. E aí, muitas vezes, ela não precisa de muitos sinais. Já os sentimentos precisa de coisa mais arquitetada. Ela acontece na nossa mente. É onde você vai viver, fazer gatilho com as suas experiências, fazer gatilhos com as suas vivências. Então, esses sentimentos, ele acaba sendo depurado dentro de nós, depurado na tua mente, e dependendo do grau de intensidade que você acaba colocando nesse sentimento, você acaba internalizando situações devido à sua experiência de vida que você vive. Então, o gatilho emocional, muitas vezes, por trazer essas doenças, é peculiar. E cada um vai analisar a sua situação pessoal. O exemplo da tosse que eu dei é um gatilho que muitas vezes você, por não ter conhecimento, você fala, determinada situação eu deveria ter falado, mas eu resolvi guardar. E é engraçado quando você guarda aquilo, sempre que por experiência você vivencia novamente aquela cena, você acaba novamente com aquela sensação de engasgo, de tosse.
é o famoso engolir sapo. E aí, como eu falei, toda vez que a nossa boca cala, o nosso corpo vai dar sinal de que algo precisa ser visto. Porque se você não coloca para fora, o universo ele é tão sábio que ele sempre vai trazer mais situações semelhantes àquela que você estava experienciando até um dia que você tome consciência e coloque para fora. E aí, essa base de estudo que eu estou trazendo, esse conhecimento que eu estou trazendo para você, ele faz parte de uma coleção chamada Metafísica da Saúde, aonde a função da metafísica é justamente examinar a natureza, quais são os fundamentos que traz com relação à saúde que vem em confronto com a nossa realidade. Então, quando eu conheço os fenômenos da natureza, o que ela está querendo me mostrar, eu tenho consciência de causa e aí fica muito mais fácil mudar o efeito. Por exemplo, possivelmente você conhece uma pessoa que ela ronca demais. Você fala, não, eu não sei mais o que fazer, porque já fez isso, já fez aquilo, já passou no médico, mas qual é a causa emocional por trás de tudo isso? Muitas vezes, o ronco, ele mostra uma pessoa muito teimosa e de uma visão, do ponto de vista muito crítico diante das realidades, é aquela pessoa que ela não quer mudar a sua visão. É 8 ou 80. Ela é inflexível diante da conversa. Ela não tem aquela malemolência de sentar e chegar a um consenso. Não, é meu ponto de vista e está tudo bem. Ou às vezes, quando você é muito aquela visão muito arcaica, que não tem abertura para o novo, o ronco em si ele traz essa questão. Então, muitas vezes, quando eu sou mais flexível, por si só, o nosso corpo ele já vai se moldando naquela realidade, ele vai enxergando que eu não preciso mais ser crítico e ríspido demais diante daquele ponto de vista. Diante da minha visão, da minha ótica, tem várias óticas. Não só, eu não sou um detentor do conhecimento. A minha visão ela é única, é de acordo às minhas experiências. E existem outras experiências individuais de cada um. Então, pode prestar atenção. Muitas vezes, a questão do ronco na pessoa é justamente isso, uma teimosia muito grande diante das colocações que são feitas no dia a dia. Já a questão, se você percebe uma pessoa que tem diabetes, vá olhar a causa raiz emocional. Muitas vezes essa pessoa, porque a diabetes em si, ela é caracterizada justamente por a, o excesso da quantidade de urina, né? Então, ela acaba querendo, buscando uma falta de doçura da vida. A pessoa justamente busca isso, uma pessoa muitas vezes que guardou muita tristeza, guardou muita amargura, e aí a diabetes em si, através da sua urina, ela vem buscando esse sabor, tá, para a vida. Então, quando você acaba tendo um conhecimento dessas situações, de que algo precisa melhorar na nossa vida, o conhecimento, ele transforma a vida. A partir do momento que eu tenho esse conhecimento e transformo ele em informação, eu acabo modificando o meu mundo, porque o meu mundo muda quando eu mudo a minha visão diante da realidade. E eu lamento te informar, muitas vezes somos nós a causa de toda situação que acontece na nossa vida. Porque nós temos a péssima mania de querer cuidar daquilo que está fora do nosso campo de visão. É como se nós quiséssemos o controle de tudo e de todos. E quando nós queremos abraçar tudo e a todos, nós esquecemos de nós mesmos. E o grande flagelo é quando eu esqueço de dar prioridade à minha essência. Você dá prioridade a você, a quem você é, o seu comportamento, a maneira de você ser. Não é que você está sendo egocêntrico demais. Não. Nada fica bem ao seu redor se você não está bem. Então, quando a gente fala que você
é a causa de tudo, é porque muitas vezes você se negligencia com as suas atitudes, com os seus comportamentos. É como que se eu quisesse abraçar o mundo para cuidar de tudo que está ao meu redor. Chega um determinado ponto da vida que as pessoas elas precisam ter obrigações, elas precisam assumir as suas responsabilidades. Nós não podemos estar 24 horas cuidando de tudo e de todos. É aquela supervisão do que está acontecendo. É como se você quisesse abraçar o controle da vida de todo mundo, quisesse dar palpite na vida de todo mundo, nas atitudes, e tudo isso, muitas vezes, quando eu quero cuidar demais, eu acabo esquecendo de auto me cuidar. E essa negligência, ela vem muitas vezes em alguns sintomas, tá? Conforme eu falei e dei exemplo de alguns lá atrás. Então, é uma forma de você, a vida chamar a atenção para que você é o centro da vida. Você é a peça muito mais importante. E quando você não se importa com essa essência da vida que é você, a vida, às vezes, nos dá um nocaute para que você enxergue, opa, eu sou prioridade. E quando você afirma, eu sou prioridade, não é que você está querendo ser o maioral. É que você sabe que naquela estrutura familiar, naquela hierarquia, cada um tem seus deveres e as suas obrigações. E é engraçado, quando eu falo que você, inclusive eu, nós somos o culpado de tudo, é que quando a situação acontece, aí você fala, não, o que foi que eu fiz? Aí se coloca no local de coitadinho ou de coitadinha. Ah, isso não poderia acontecer comigo. E a maioria das vezes a gente acaba atribuindo isso a foi um azar. Ah, foi mal sorte. Ah, isso está acontecendo comigo porque Deus quis assim. Ah, esse é meu destino. Meu destino é sofrer mesmo. Então, é, não. Muitas vezes isso aqui foi fulano de tal que é inveja. É porque eu estou assim, porque fulano de tal lançou olho gordo. Será mesmo? Por quanto tempo mais a gente vai começar a ficar transferindo o que era responsabilidade nossa para os outros? Será por quanto tempo mais nós vamos ficar culpando Deus de toda a tragédia e murmúria que acontece na nossa vida? A natureza em si nos dá sinais todos os dias. Muda o seu mundo e tudo muda ao seu redor. É como se fosse um perfume. Você não precisa falar qual é a essência. Você não precisa falar qual foi o custo que você pagou pelo aquele perfume. Mas quando eu mudo internamente dentro de mim, a sensação que tem é que isso se exala ao redor. E é impressionante que as pessoas vão chegar e você falar assim: nossa, como que você está diferente? O que está acontecendo? É justamente porque você mudou o seu comportamento dentro de você. É justamente porque dentro de você, você tirou essa lixeira, tirou esse lixo que você guardava e deu espaço para o novo. Porque quando a gente se apega demais a determinadas situações, isso acaba virando muralha, acaba virando corrente. E presta atenção quando você está triste, você está cabisbaixo, quando você está sem perspectiva de vida, qual é a situação ao teu redor? A tua cama, quando você levanta de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? É claro, vai acordar. Mas depois, você arruma a sua cama, olha para dentro do teu guarda-roupa. Como que estão as tuas roupas? Quando você olha o teu ambiente, o quarto onde você dorme, qual é a sensação que você tem desse ambiente? Desorganização, porque o que está refletindo ali no externo está demonstrando o teu interno. É justamente assim. Então, já vou deixar uma dica aqui. Caso você queira mudar o seu interno, comece organizando o seu externo.
arrumando a sua cama ao levantar, é, arrumando o seu guarda-roupa, dobrando as suas roupas, porque essa organização, quando você bate o olho, inconscientemente o teu corpo já pede, opa, eu preciso me organizar aqui em determinado assunto. E às vezes, quando nós não temos essa organização interna, que ficamos transferindo a culpa para os outros, é como se fosse a sensação que fosse um campo, tá? Um campo aonde eu fico dando vida a essas mazelas. Ah, o fulano é culpado, fulano é assim, eu estou assim. Não, você está assim porque você escolheu estar assim. Porque se caso você queira mudar, você vai mudar sim. E é engraçado que quando você decide mudar realmente, vai existir justamente um desconforto. Você vai ter que sair da zona do estado criança e começar a assumir as suas responsabilidades. Você vai deixar de ser vítima para ser o protagonista da tua vida. Você vai deixar de ser conformado e partir para a ação. Você vai deixar de ser acomodado e antes de que os outros, esperar que os outros tragam para você, você vai começar a fazer. Então, são coisas pequenas que quando eu tenho essas atitudes, o meu corpo ele começa a liberar algumas toxinas, algumas emoções que estão travadas, algumas emoções que estão estagnadas, e que basta fazer pequenos movimentos que a coisa começa a caminhar. É simples? Nada é simples. Da mesma forma que não foi simples você guardar tudo isso que você carrega até hoje. Tudo isso foram questões que foram se juntando, foram se acumulando. É como se fossem tijolos. Uma parede, para criar essa muralha aqui, ela não foi construída apenas de uma vez. Gradativamente foram colocando tijolos por tijolos. E quando você pensa que não, você acaba se confinando nesse ambiente, muitas vezes trancado, com medo de se expor, com medo de falar, com medo de falar o que você sente, com medo de jogar esses sapos que estão presos dentro da sua garganta. E aqui eu já deixo o gatilho. Presta muita atenção. Toda vez que você sair da zona do desconforto, você vai desagradar muita gente, inclusive você, por estar saindo desse estado de comodismo e de vítima no qual você se encontra. E te digo mais uma coisa: toda vez que você reagir com esse comodismo, esse vitimismo, simplesmente você vai estar preservando cada vez mais essa atitude de ser vítima, essa atitude de ser coitadinho, essa atitude de querer a atenção dos outros. E se existe uma coisa que ela trava a vida de qualquer ser humano, é a questão do vitimismo. Ele impacta no teu sucesso, ele impacta nas tuas atitudes, ele impacta no teu posicionamento diante da tua família, porque a sensação que, oh, coitado, eu sempre estou querendo a atenção dos outros. Se colocar na posição de vítima é uma das piores atitudes que você está travando na sua vida e muitas vezes usando essa gaveta para guardar todas as suas emoções, para guardar todos os seus sintomas de saúde. E eu uma coisa te falo, você é a causa e o responsável por estar guardando tudo isso. E as consequências que você pode esperar disso aqui, talvez não sejam tão boas. E aí, quando eu não tenho atitude, quando eu não quero sair da zona de conforto, a única coisa que me resta é o quê? Reclamar.
Reclamar é pedir cada vez mais daquela situação. Reclamação. Clama mais ação daquele mesmo que você está vivendo. Pensa nisso e começa a mudar o teu comportamento. Porque a saúde em si, quando as coisas não estão bem, elas sempre vão dar sinais. Se a gente parar um pouco de ser negligente, começar a olhar os pequenos sinais, você vai entender. Basta entender os fenômenos da natureza, o que ela está querendo falar sobre você, e você vai gradativamente. O nosso corpo ele é muito sábio, gente. Por mais que eu não tenha conhecimento a fundo da situação, ele vai dar sinal. Opa, olha isso aqui. Olha teu comportamento. Uma coisa bem importante, antes de olhar a reação do outro, olha para o teu comportamento, porque toda ação ela tem uma reação e vice-versa. Então, antes de olhar para fora, olha para dentro. Por que fulano respondeu assim? Qual foi a minha participação? Porque nem todo mundo é responsável 100%. Sempre tem a parceria. Os 100% é 50% meu e 50% teu. O que foi que aconteceu aqui? Que não teve essa liga, não teve essa união, não teve essa comunicação. E aqui, quando eu falo de comunicação, de uma forma geral, é a comunicação, quando eu coloco a prioridade eu, ou você coloca a prioridade você na comunicação, não existe comunicação. Sabe por quê? Aqui existe apenas interesse entre as partes. Existe um elo quebrado. A comunicação ele existe quando no meio de entre eu e você existe um nós. Esse algo em comum, aonde eu contribuo com uma parte, você contribui com a sua outra parte. Então, somos eu e você em busca da comunicação do nós, de um alinhamento, de uma harmonia. Porque quando existe interesse pessoais, a comunicação ela é doentia. Eu sempre vou querer que, buscar no outro aquilo que está vazio em mim. Eu sempre vou procurar no outro aquele amor que eu não recebi. É carência afetiva. É querer que o outro te atenda na hora que você quer. E aí começa a aparecer os gatilhos da frustração. A frustração é justamente esperar que o outro venha me dar suporte na hora que eu mais preciso. E quando essas coisas não acontecem, você fica irritado. É a criança birrenta, ou seja, um adulto que ainda não aprendeu a ser adulto. Eu gosto muito, quando eu falo dos centênios, de 0 a 7 anos, aonde a presença da mãe ela é muito importante, aonde começa a aparecer os primeiros sintomas de emoção, que quando a mãe ela ensina a criança a colocar para fora aqueles sentimentos, por que você está com raiva? Qual o motivo dessa birra agora, nesse momento? A criança, desde cedo, ela começa a dar sinais às suas emoções. Porque, conforme eu falei lá atrás, a emoção simplesmente ela se manifesta no corpo. A criança em si, ela ainda não tem estrutura, tá, emocional e psicológica para discernir os sentimentos, porque ela não tem vivência, ela não tem experiência para fazer aquele elo de ligação. Ela está num processo de aprendizagem. Então, nessa faixa etária de 0 a 7 anos, aonde o papel da mãe é muito importante para ensinar a criança a dar novas emoções, na fase adulta, você vai se tornar um indivíduo que sabe muito bem nomear as suas emoções. Você vai aprender a não calar mais. Você simplesmente, quando sentir raiva, você vai saber, não, eu estou com raiva porque aconteceu isso. Eu estou ansioso porque eu estou imaginando isso que vai acontecer no meu futuro. Ah, eu estou com depressão porque eu guardei muita coisa, eu não aprendi a expor os meus sentimentos, eu não aprendi a colocar para fora. Inconscientemente, quando isso não acontece, nós somos uma lixeira emocional. E aí onde vai acontecer esses sintomas, essas fragilidades no nosso corpo.
Nosso corpo vai ser a caixa onde vai expelir todo esse lixo emocional em forma de doença. Até mesmo quando você começa, o teu corpo começa, talvez você perder um pouco mais de circunferência, isso já são sinais que existem bloqueios, gorduras acumuladas, inflamações, que acaba negligenciando aquele tecido, aquela vermelhidão do tecido acaba ficando, perdendo aquela tonalidade, vai acontecendo as inflamações, e aí teu corpo vai acabando, né, acumulando líquido e você automaticamente fala, eu vestia 38, 40, agora minha calça é 42. O buraco do meu cinto já não cabe mais, tem que colocar 2, 3 furos para frente. Uhum. Vai ver os gatilhos emocionais. O que é que você tem acumulado de raiva nos últimos tempos? Quais são as prioridades que você tem dado para você? Quanto tempo que você fez algo inédito para você? Quem é, de que você tem se negligenciado ultimamente? Ou melhor, qual foi as últimas decisões que você tomou para desagradar alguém? Quantos nãos você tem dado ultimamente para priorizar a sua essência, priorizar você? Se está acontecendo alguma coisa com relação a isso, é só você puxar o gatilho emocional. Olha para trás o que você tem feito de você para você mesmo. De quem você tem se tornado escravo ultimamente? Do dinheiro? Do que você tem se tornado escravo ultimamente? Do que os outros falam? Da aprovação? Da aceitação? Do que você tem sido escravo ultimamente? Da rejeição dos outros? Do abandono dos outros? Do que você tem sido escravo ou escravo ultimamente? Da humilhação? Da manipulação? Você tem se tornado um fantoche? Que todo mundo manda e comanda e você só obedece? Sim, Senhor, estou aqui, manda. Sou teu escravo. Do que você tem se tornado escravo ultimamente? Da justiça? Da traição? Da troca? Quais são os seus gatilhos? O que te escraviza hoje? Isso pode estar o teu próprio corpo dando sinais de que algo precisa ser revisto, porque senão a situação que você pode esperar da tua vida não será tão agradável quanto você acha que vai ser. E mais, eu te digo mais uma coisa. Se você pensa que os seus problemas são culpas e inveja dos outros, simplesmente eu sinto muito. Eu lamento. O adulto que se comporta como criança diante das situações acaba procurando nos relacionamentos, acaba procurando preencher a sua carência afetiva, procurando culpa e culpados. Não assume a sua responsabilidade, não assume a sua posição como marido, como mulher, como um membro importante que deve dar direito ao outro de ter os seus erros e os seus acertos. Quando eu quero controlar demais, o único controlado da situação sou eu. E a vida, para ela te nocautear, muitas vezes ela coloca dores no teu joelho para mostrar que você precisa ser mais flexível com a vida. Às vezes, o, uma dor de cabeça para você enxergar que você não tem o controle sobre isso. O excesso de pensamentos para fora está tirando dessa zona de conforto, está te causando mal. Então, precisa ter um pouco de feeling, ter um pouco de prudência e saber quem é a prioridade. O que é meu e que não, o que eu posso delegar para os outros. Porque eu preciso tanto pensar demais no que ainda nem sei se vai acontecer. Eu nem sei a real
Se quando acontecer a situação, eu apto, eu estou bem de saúde para vivenciar aquela experiência. Quantas e quantas vezes você percebeu pessoas que fez grandes planos, grandes sonhos, e quando na real aquilo estava prestes a acontecer, segundo, né? Ah, foi um azar. Por ironia do destino, a pessoa já não faz mais parte daquele sonho. Por que não vivenciar o hoje, experienciar o hoje? O momento. Talvez a pessoa que está do teu lado, tá? Qual é a relação de vocês dentro do ambiente de vocês, da casa de vocês? Comece por aqui. Comece a olhar, porque eu falo que a nossa família ela é uma mini sociedade. A forma que existe a comunicação dentro da nossa casa vai ser o modelo de comunicação lá fora. É claro, tem coisas que vai divergir, mas estou falando em termos de comportamento, de atitude, de posicionamento, tá? E quando isso não acontece, muitas vezes é o que vai acontecer. Você vai acreditar nisso amargamente e vai carregar para o resto da vida ao destaque. Ah, eu sou vítima da situação. Ah, eu não, as pessoas não olham para mim. E a única coisa que você está querendo aqui, talvez é ser vista ou visto como um coitado. E a vida vai te ver da forma que você está se enxergando. Lamentavelmente é assim. E, consequentemente, você vai ser uma caixa cheia de gavetas, ou sei lá, pensa aí na tua cabeça, que em cada compartimento existem situações armazenadas. E muitas vezes, quando você não olha para essa situação, você acaba guardando tudo isso aí. Transferir a responsabilidade para o outro é muito fácil, mas querer assumir as responsabilidades, assumir a sua falta diante da situação, isso é para poucas pessoas. Porque assumir dói. Assumir é você mostrar que você também é passivo de erro. Assumir é mostrar que nós somos perfeitamente imperfeitos. E quando eu não quero sair desse pedestal, vem os sintomas, vem as doenças, para mostrar que você não é o uga-uga que você bate no peito dizendo que é. Nós somos tão frágeis diante de todo esse universo. Nós somos uma fagulha que, na hora que a vida resolver nos nocautear, ela vai nocautear. Até você tomar consciência de que você é um, uma peça que não é, faz parte do todo, mas você não é o todo. Você não tem um controle sobre tudo. Você deveria ter controle sobre a tua vida, sobre as tuas decisões, sobre o teu comportamento, sobre a saúde que você está encarando hoje, as dificuldades que você está encarando hoje no meio da sua saúde. E quando eu trago esse olhar para dentro de mim, o meu mundo ele é totalmente diferente. A minha visão ela acaba sendo outra diante dessa realidade. E aí, sabe por que muitos têm essa postura? Porque possivelmente a pessoa ela tem medo de encarar a sua realidade. Literalmente, dá a cara a tapa. Então, o vitimismo, conforme eu falei, é uma forma infantil de lidar com os seus atos. É uma forma de você sempre transferir a responsabilidade das situações para os outros. E tudo isso, conforme eu falei, vai aparecer em teu corpo em forma de sintomas. As doenças são em si, muitas vezes, reflexo de emoções e lixos emocionais que você guardou por muito tempo. Para não desagradar os outros, você preferiu
colocar uma mochila nas tuas costas e levar contigo, além da tua responsabilidade, o peso que não era teu, que não é seu, mas que você muitas vezes resolveu assumir para ser aceito aonde você convive hoje. Pensa nisso um pouco e vê o que você poderia deixar de lado, esvaziar essa mochila e começar a transformar a tua vida. E é engraçado, quando eu falo dos centênios em si, eu gosto muito da linha de pensamento do Rudolf Steiner, que é o criador dos centênios, aonde ele fala que para você entender quem é você, basta olhar e compreender os fenômenos da natureza. Porque toda essa realidade, quando eu começo a enxergar diante dos meus olhos, eu vejo como as coisas se comportam e eu como acabo também seguindo aquele comportamento, não para que eu me encaixe dentro daquela realidade, mas para que eu tenha espaço para manifestar a minha essência. A natureza, ela sempre é sábia em tudo que ela nos mostra. E para isso, você sabe que toda ação que eu tenho, ela acaba tendo uma reação. Ou toda negação, você acaba tendo mais do mesmo. Porque quando a situação aparece na tua vida, presta atenção, senão é algo que está querendo te mostrar que existe alguma situação ali no âmbito familiar ou pessoal que está te mostrando. Vamos olhar para isso. Vamos enxergar que aqui precisa tomar alguma decisão e, às vezes, algum desconforto na arcária dentária já está mostrando que você talvez seja uma pessoa que precisa tomar decisões, tá? Quando a gente olha para isso, tendo um olhar metafísico, são pequenos sinais que o teu corpo ele acaba trazendo no nosso cotidiano. E é sempre assim. Como e afinal? Mas você falou tanto da metafísica da saúde, qual é a explicação plausível que você traz para tudo isso? Primeira delas, que eu e você, nós somos o centro de tudo. Quando estou fora do meu centro, a vida para mim parece estagnada. A vida para mim parece travada. Eu tenho dificuldade de me posicionar diante da vida. Parece que eu dou um passo para frente, dou quatro para trás. É como se eu não me encaixasse no modelo de vida que eu estou experienciando nesse momento. Essa é a explicação plausível. Mas se você parasse e perguntasse, você hoje se sente posicionado profissionalmente naquilo que você faz? Ou simplesmente você está em troca de um dinheiro? Porque quando eu não vivo a minha essência, eu estou fora da minha estrada, a troca disso aqui não é saudável. É uma via de mão duplas, aonde o comando de tudo parece que não sou eu. Eu levanto de manhã para ir trabalhar, a sensação é que aquele ambiente não faz parte de mim, não faço parte dele. Aonde está a situação de tudo isso? Qual é a dificuldade que eu tenho de me tornar senhor do meu destino? O medo da escassez? É o financeiro? Porque muitas vezes a gente acaba criando situações, uma prisões, tá? Criando prisões financeiras como um emaranhamento, com medo da escassez. Eu não vou sair daqui porque senão vai me faltar para isso, para aquilo. E em troca da tua liberdade, muitas vezes você acaba gastando todo esse dinheiro com tratamento de doenças. Porque a vida em si, ela queria te posicionar em um determinado local e você acabou não aceitando. É duro te falar isso, mas muitas vezes é uma realidade. E é fácil
você viver na zona de conforto. O duro é você procurar desconforto na zona de desconforto. É quando você vê tudo ao seu redor mudando, desmoronando e você sendo quem você é e quem você gostaria de ser. Teu corpo parece, porque quando eu tenho vitalidade, quando eu tenho entusiasmo, eu tenho garra, eu tenho determinação, eu tenho tempo e tenho energia para fazer as coisas. Talvez você acorda pela manhã, você tem um tempo, mas você não tem energia. É uma estagnação, é aquela sensação de que, literalmente, não sei o que fazer. Parece que alguém precisa vir puxar as cordas para ver se você acorda, dá um chacoalhão. Opa, o dia amanheceu. Tem muitas coisas para fazer. E às vezes, quando você vai, parece aquela tartaruga sem motivação, sem ânimo. Onde está essa estagnação? Onde está o emaranhamento de tudo isso? Será que realmente você está vivendo algo pela sua essência? As doenças, os teus sintomas, essa rigidez, essa inflexibilidade, essa musculatura rígida, não está te dando sinais que algo precisa mudar, algo precisa ser revisto, que eu preciso tornar o meu hábito, minhas atitudes um hábito, e esse hábito, muitas vezes, ele tem que ser constante. Não fazer hoje e esquecer amanhã, vai ser um cronograma diário. A vida, constantemente, ela está nos dando sinal dessa situação. Então, muitas vezes, acatar essa realidade é abandonar o vitimismo. Muitas vezes, abandonar esse vitimismo é você se tornar adulto e protagonista da sua situação. Muitas vezes, abandonar essas frustrações é esperar que os outros venham fazer as coisas por você e você assumir a sua responsabilidade. Mesmo saindo certo ou errado, faça o movimento. A vida, muitas vezes, ela só quer eu ou movimento. Talvez essa sensação de abandonar o comodismo e viver a vida de acordo com a sua própria realidade seja um passo muito importante que você tenha que dar. Talvez você encarar a sua vida com outro olhar, com outra ótica, você vai deixar de roncar durante a noite, porque você foi flexível à situação. Você viu que, além das suas possibilidades de limitações, existiam várias outras possibilidades. Eu costumo sempre falar assim, entre 8 e 80, existem mais 72 possibilidades. Qual é a sua? E é justamente aonde você, nesse processo, você vai ter clareza, caminhos e possibilidade de fazer novas escolhas. Nada muda quando eu não mudo internamente. Quando eu espero que o outro me aceite, automaticamente sou eu mesmo que não me aceito nas minhas atitudes. E conforme eu falei, a metafísica ela sempre vai buscar a fundo as explicações para que você tenha consciência de que você, se caso não mude as suas atitudes e os seus comportamentos, a situação e os acontecimentos que poderão acontecer com você não serão tão bons quanto você espera. A vida constantemente ela está pedindo para que você faça recomeços, mude alguns comportamentos, avance para o novo, crie novas realidades. E tudo isso acaba convidando eu e você a sairmos da zona de conforto e nos tornarmos adultos diante da vida. Porque aqui fora, ou você se posiciona ou será posicionado. Ou você para de reclamar e assume o controle da sua vida, ou você será visto como o coitado. Ou você torna-se
protagonista da tua vida ou você será um eterno, vai sentar eternamente no banquinho da vítima? Quais são as suas escolhas? O que você quer para você além de hoje? E esse foi o assunto que eu trouxe para você. Se você não é inscrito e você gostou desse conteúdo, deixe o seu comentário, se inscreva. Eu gostaria que você, na sua humildade, se a sua energia se conectou com a minha, se isso de alguma forma te trouxe, foi informação que você vai gerar em conhecimento, eu espero que você compartilhe com mais pessoas.